Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AbaiaCast. E hoje nós estamos aqui com Maurício Melo, que é proprietário da 2Ms Consultoria e Gestão Empresarial, que vai falar para a gente aqui um pouquinho sobre produtividade, ganhos, lucros, tudo no mundo empresarial. Maurício, seja bem-vindo ao nosso AbaiaCast. Olá, boa tarde. Fábio, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer enorme estar trocando essa ideia aqui com vocês. Maurício, então já vamos começar direto para a gente não perder tempo aqui. O que o empresário precisa fazer para ter lucro de forma efetiva? A famosa pergunta de R$1 milhão, né? Exatamente. Já vou até pedir para o pessoal anotar aqui, porque isso é importante para a gente. Mas, Fábio, a pergunta é super pertinente, né? Porque todo empresário, quando ele deseja entrar no mundo, né, do empreendedorismo, ele busca ter lucro, mas ter com ele também uma vida saudável, né? E aí, para realmente ele ter lucro, a resposta parece simples, mas de fato ele precisa entregar aquilo que ele se propôs a fazer. Então, de uma forma bem simplória, quando a gente fala de mercado, atuação, vendas, o que o empresário ele buscou? Ele identificou uma oportunidade e ele viu que ele tem uma capacidade de atender essa oportunidade que ele visualizou. E a venda ela só acontece de que forma? Quando existe uma necessidade e existe alguém que consegue atender essa necessidade. Então, para o empresário ele conseguir ter um lucro e também ter uma vida saudável, ele precisa simplesmente conseguir atender aquela demanda que ele identificou que ele consegue atender, né? Simples dessa forma, mas para tudo isso acontecer é um processo bem mais complexo, né? Eu imagino. Os casos que você tem pegado, né, os clientes que você tem atendido, como que você avalia essa questão comportamental com a empresarial? Então, assim, você vê que existe uma mistura muito grande da vida pessoal com a empresarial, isso interfere muito. Como que você tem avaliado isso dentro da clientela que você atende? Então, excelente pergunta, né? A 2M já trabalha aí já há 4 anos no mercado. Nós já temos aí, né, um atendimento de mais de 200 projetos, né? Temos clientes também que nós atendemos de forma permanente, né? E todas essas questões, desde os projetos que nós nos envolvemos até esse atendimento de forma permanente, a gente consegue enxergar muito claro que assim, o empresário, quando ele vislumbra a oportunidade dele atuar, né, como um empreendedor, é uma nova vida, né, porque os desafios eles são muito maiores do que, né, de qualquer outro o formato tradicional de você, mesmo que seja prestar um serviço, né, no modelo CLT da vida, né. Então o empreendedor ele enfrenta diversos desafios que nesse aspecto a gente não vai falar, né, como do nosso sócio que é o governo, né? Então vamos esquecer e vamos nos ater aos nossos desafios, né? Mas o que acontece e muito nesse envolvimento do empresário com a empresa é dele primeiro achar que ele pode ser o super-herói. Esse é um problema grave porque ele não vai estar em todos os momentos, em todas as questões que precisam ser desenvolvidas pela empresa para ele conseguir atender aquela demanda que ele buscou, né, iniciar com o seu empreendimento. E por sua vez também essa parte pessoal, onde ele entende, em alguns casos, né, que ele busca, através do negócio, satisfazer as suas necessidades pessoais. Sim, a empresa ela tem que prover a ponto de conseguir gerar um recurso para que ele pessoalmente tenha a vida dele particular, atenda a família dele de forma saudável. Só que são questões separadas. Ele tem que entender que o lado empresarial ele tem que estar organizado, conseguir fazer com que os seus processos estejam organizados, as pessoas consigam realizar aquilo que elas precisam fazer, né, para atender o cliente dele e, por sua vez, prover os recursos para que ele consiga aí sim transferir os recursos que são
devidos a ele, né, por conta do esforço, do risco que a gente sabe que um empresário corre, né, para que a vida pessoal dele também aconteça de forma saudável. Então são duas questões paralelas, mas que existe uma linha divisória. Então ele tem que entender muito claramente o seu lado empresarial e a sua atuação enquanto empresário, e depois conseguir entender o seu lado pessoal enquanto chefe de família, né, seja ele homem ou mulher, mas consiga prover, né, para a sua família aquilo que ele entende que merece, né? Então são essas duas questões que ele precisa também tomar muito cuidado, sabe, Fábio? Eu imagino que deve ser algo bastante difícil, assim, você conseguir lidar, porque sabemos que é importante separar, né, o pessoal do profissional, mas na teoria, né, na prática, como é que faz isso? Exatamente. E qual que é o maior gargalo que você vê dentro das empresas? Quando você avalia, tem algo que, de uma maneira geral, é o que acontece na maioria das empresas? Tem assim, questões que a gente chama que são pilares, né? Todas as empresas, elas detêm a sua estrutura, né? Então aqui nós não vamos tratar, né, especificamente de um segmento, né, nem de um setor, mas todas as empresas, independente do setor, do segmento da sua atuação, do ramo de atividade, ela tem que ter uma estrutura condizente para que ela consiga fazer a sua entrega, certo? E para isso, ela precisa, né, obrigatoriamente ter nas pessoas adequadas para as atividades que precisam ser desenvolvidas para que aquele produto ou serviço seja entregue. Então, partindo do princípio das pessoas, né, ela precisa saber, né, conseguir dar a orientação correta, né, para aquelas atividades que sejam correlacionadas ao negócio da empresa. Precisa ter, né, também, né, o seu modelo de gestão, que a gente chama, né, que aí envolve desde não só as atividades, mas os salários, benefícios, né, quais são a forma de remuneração daquelas pessoas para que elas também consigam se sentir parte do negócio. E sendo parte do negócio, elas vão estar muito mais engajadas para fazer o quê? Aquilo que elas precisam, para quem? Para o cliente que a empresa quer atender. Então, quando isso também está funcionando, de novo, o empresário, o que acontece? Ele deixa de ser o super-herói. Então, ele não precisa mais atuar daquela forma, né? E aí as pessoas conseguem fazer as atividades que precisam ser feitas e flui muito mais onde a percepção, que aí a gente chama de valor, né? O cliente consegue perceber valor naquela empresa que ele buscou para conseguir satisfazer, né, o desejo dele, ou atender a demanda que ele precisa. Então, a empresa precisa ter as pessoas certas nos lugares certos, né, ter seus processos organizados para que as coisas aconteçam e eles também, né, tenham o senso crítico da melhoria contínua. Então, uma situação hoje não quer dizer que sempre permaneça para o futuro, né? Mas o futuro vai exigir dessa empresa, né, melhorias para que ela consiga sempre estar o quê? De forma competitiva no mercado, para daí sim continuar sendo um destaque ou uma referência para aqueles clientes que ela buscou, né, fazer o atendimento. Bacana. E é interessante você falar essa questão de equipe, porque aqui na Baetê o pessoal trabalha tão feliz que próximo mês todo mundo vai fazer trabalho voluntário. Aí, ó. Estamos no lugar certo, falando do tema poeta aí, Fábio. Que maravilha. Que maravilha. O Neto fala isso, pô, chora atrás das câmeras. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Mas, voltando nessa questão de gestão de pessoas, né? Cada um tem uma cabeça diferente, cada um tem um perfil diferente. Como que você vê no mercado o posicionamento das pessoas nas suas atividades profissionais? Porque a gente está com uma geração diferente, para não falar difícil. Né? O time deles, né? O time é outro. Então, como que você vê isso hoje dentro das empresas? Porque geralmente você tem um perfil de pessoas, né, que as empresas estão acostumadas de uma certa forma com aquele perfil, e entra uma geração com um perfil um pouco diferente.
Como que está isso hoje dentro do mercado? Está fácil essa adaptação? Está melhorando as atividades? Como que está acontecendo isso? A gente, né, quem está no ramo aí empresarial, né, ou independente de ser empresário, né, esteja em qualquer um dos, né, dos níveis hierárquicos, como é que a gente chama, então a gente ouve mesmo que esse choque de gerações ele acontece, né, e o choque de gerações ele está realmente no perfil, né, das faixas etárias, né, das pessoas que estão convivendo no mesmo ambiente, né, de trabalho, seja no meio corporativo, para atingir os mesmos objetivos, né? E quando a gente olha nesse aspecto, a grande dificuldade também está na comunicação, né? Então a comunicação, e aí não quer dizer você falar, né? Mas e sim você também conseguir falar para aquele público que você deseja que escute você. Se manter compreendido. Se manter compreendido, Fábio. Porque a gente veio, né, de uma geração que tem muita responsabilidade, comprometimento, né? E não que o pessoal de hoje não tenha responsabilidade, não tenha comprometimento. Mas a exigência deles hoje é muito maior. O que antigamente, quando a gente, né, acho que vai ficar muito claro se falar dessa forma, o que antigamente se esperava para ter uma promoção em determinado tempo, que isso pode falar de anos, né? E aí você, né, o famoso esperar o seu degrau chegar, né? Então assim, se tinha esse tempo e se esperava o tempo devido, hoje não. Hoje as pessoas querem para hoje aquilo que elas imaginam que, né, é para elas. Sim. Né? Só que aí essa questão que tem que ser melhor trabalhada dentro das empresas, tanto no aspecto de comunicação, né, como também de estrutura. Por isso que a gente fala também dessas questões internas, que as empresas elas precisam estar melhor estruturadas. E quando eu falo de estrutura, não quer dizer que somente as empresas grandes possam ter, não, pelo contrário. Desde as empresas que iniciam suas atividades, onde o próprio dono é o especialista naquilo que ele faz, e aí por isso que ele montou a empresa, porque ele enxerga a oportunidade de falar, agora eu consigo fazer desse meu jeito, que é muito bom, e vou conseguir atender as pessoas naquilo que elas precisam. Né? Então os empreendedores também nascem dessa forma. Então, para essas empresas também que elas conseguem, tem esse perfil, né, de nascimento, né, nasceram em virtude né, dos profissionais que são bons naquilo que fazem, elas conseguem também ter essa estrutura adequada para conseguir tornar a empresa muito mais robusta, que a gente fala. Porque a estrutura, ela cria musculatura. E quando a gente fala de musculatura, todo mundo sabe que assim, o que sustenta nosso corpo são o quê? São os músculos, né? Então, a gente também ouve nesse aspecto o que a gente precisa, né? Então, a gente precisa cuidar da saúde, né? Precisa cuidar do nosso bem-estar, né? Para a gente também ter uma longevidade. Na empresa é a mesma coisa. Se a gente não cuidar dela da forma adequada, o que ela vai ficar? Ela não vai ficar com a musculatura adequada para conseguir permanecer num longo tempo, né, de forma competitiva para conseguir atender bem os seus clientes. Né? Então, nesse aspecto, como você falou de gerações, as empresas elas precisam sim, né, cuidar de todas as gerações que estão envolvidas dentro da empresa. E o cuidar quer dizer falar adequadamente para cada público. Né? Ter uma estrutura adequada também para que essas pessoas também se sintam parte. Olha, hoje não é, né, o momento de você subir nesse degrau, mas o momento para você subir nesse degrau é quando você conseguir fazer a sua parte, né, a empresa estiver nesse patamar aqui, que aí a gente fala de resultado também, né, e aí esse espaço seu aqui, ó, esse pódio, essa parte do pódio é sua, né. Então, as pessoas também têm que se enxergar dentro das empresas, só que para elas se enxergarem, as empresas também têm que o quê? Conseguirem prover a estrutura adequada. A gente vai falar mais sobre isso, que eu acredito que é um tema muito vasto aí, né? Muito amplo. Até porque, assim, o saber, quando você fala da questão do tempo, do momento certo, e as empresas conseguirem se comunicar de forma devida e efetiva, eu vejo que entram duas situações, né?
além do saber se comunicar. Porque não é só a maneira clara de você apresentar os propósitos, mas a maneira de compreender aquilo também. Como hoje, será que a geração atual quer esperar esse momento de acontecer isso? E muitas vezes, por elas não terem essa paciência de esperar, elas falam, não quero estar dentro das empresas, não quero trabalhar, quero fazer as minhas coisas, quero fazer... E assim, é um momento que a gente tem que compreender, que eu acredito que, não vou dizer que é irreversível, mas a gente tem que se adaptar para caso não seja. Exato. Então, existe uma liberdade muito grande de fazerem o que querem, né, para conseguirem atingir um objetivo ou não. Isso nós vamos ver, eu acredito, daqui a alguns anos aí, se deu certo ou não. Então tem essa cultura e essa postura, né, das pessoas ali dentro das empresas, que eu acho que a gente vai ter não um problema, mas um conflito, algo a ser resolvido. Mas vamos ter que estar preparado para isso aí, porque não vai ser fácil, né, Maurício? Eu queria conversar com você também sobre a questão de precificação. Porque aí entra toda uma escala, né? Então, agora a gente está falando de pessoas, e aí qual não o preço, mas o valor dessas pessoas para a gente conseguir precificar o produto ou o serviço. Então, muitas vezes, a empresa ela precisa de mais pessoas para estar ali ajudando nas atividades, mas não consegue remunerar da forma devida. E como que é feito essa precificação, avaliando todo esse contexto, Maurício? Fábio, tem assim, o que você colocou é um dos pilares das empresas, né? Porque a gente chama na administração a famosa boca do jacaré, né? O ideal é que você tenha sempre crescente as suas vendas, seja em volume, né, ou em valores, né? Mas você mantenha a sua despesa sempre ali, né, gerenciada. Aí, ou seja, ela só cresce, né, realmente de forma constante, mas a sua receita, a sua quantidade, ela é exponencial, né? Então a boca do jacaré, que a gente chama, é o ideal para todas as empresas, porque senão você sofre uma seguinte ilusão, né? Poxa, eu estou vendendo muito, mas quanto mais eu vendo, aí acompanha a despesa aqui, né? Quanto mais eu vendo, eu não vejo resultado. Né? Mas por quê? Porque seus custos estão ali acompanhando exatamente o volume das suas vendas. Estão crescendo em receita e em quantidade, mas a sua despesa também está acontecendo da mesma forma. No final você está tendo mais trabalho. Mais trabalho e menos resultado. É por isso que a gente está trazendo o tema hoje, produtividade, né? E resultados financeiros, de fato, para as empresas. Então, nesse aspecto, por isso que a gente volta às questões do que é importante também, né? Quando eu tenho um modelo de gestão adequado, e um modelo de gestão adequado, cada empresa pode estruturar a sua, né? E quando a gente fala também de modelo, né, de gestão das empresas, é assim, o que a empresa precisa fazer dentro daquilo que ela, né, se propôs ali, seja serviço, né, ou produto, né? E como que ela tem esse modelo de gestão para fazer isso acontecer. Então você deu essa questão de pessoas, né? As pessoas é que fazem acontecer, né? Exceto, né, ainda aqueles negócios escaláveis que a gente chama, né? Que ainda assim foram criados pelas pessoas, né? Mas aí tem um menor nível de atuação humana, mas aí ele é muito mais escalável, né? Mas as questões que precisam, como o processo fabril, né? O processo de vendas, né? Fabricação. Então, nessas questões onde envolve as pessoas para desenvolver, né, os produtos ou os serviços que vão ser entregues para os clientes, né, a empresa ela precisa entender de fato como, né, e o como fazer é muito importante. Por isso que a gente traz a situação de processos. Então, se as empresas não tiverem processos organizados, formalizados, entendidos, comunicados, ela provavelmente vai ter um problema. Porque, de novo, quem vai estar cuidando disso, né, se ela não tiver essa estrutura? Entra o super-herói. Se esse super-herói não estiver atuando, aí o que acontece com esse processo? Ele tem um problema. Ele vai ter um gargalo e aí ele vai ter um custo maior.
Então, quando você tem dentro das empresas processos formalizados, estruturados, né, comunicados, né, internamente para as pessoas, o que acontece? Elas fazem, né, aquilo que precisa ser feito e é como se fosse, né, uma corrida ali onde tem, né, as pessoas que passam o bastão para o próximo. Então, vai lá naquele nível de velocidade, né, naquela alta performance, onde o próximo também com uma alta performance está o quê? Está aguardando aquele momento da passagem do bastão. O que acontece nesse momento de passagem? Perfeição, geralmente, né? Você não vê um bastão caindo. E quando isso acontece, a gente vê pela TV, né, um exemplo desse caso do esporte, né, é porque o que aconteceu antes da prova? Muito treinamento, né? Muita exaustão para chegar naquele momento e sair o quê? No nível de perfeição. Nas empresas, se isso acontecer, o que resulta, né, na sua pergunta sobre precificação? Quanto mais organizado, estruturado, entendido, comunicado e feito, essa empresa ela vai ter um custo muito menor do que aquela outra empresa que não possui. Então ela se torna muito mais competitiva. E as pessoas que estão nela? As pessoas que estão dentro dela, atuando nesse formato, elas se sentem muito mais satisfeitas, porque elas sabem o que fazer, elas são treinadas para fazer aquilo daquela forma, e elas, no final do dia, né, vão se sentir o quê? Muito mais satisfeitas. Úteis por estarem cumprindo de forma efetiva. Cumprindo papel efetivo, vendo resultados, que a gente chama. Então, também nesses processos, quando eles são formalizados, organizados, pessoas fazendo da forma que precisam, o que acontece? Existem indicadores, né? Então, consegue-se acompanhar também os resultados que estão previstos para aquilo, porque aquilo está sendo monitorado, está sendo medido. Quando você tem medição, controle, você consegue avaliar onde você tem oportunidades de melhoria. Com as oportunidades de melhoria, elas são participativas geralmente. As pessoas que estão envolvidas no trabalho, elas também colocam as sugestões para que aquele processo seja melhorado. E aí, ou seja, elas se sentem ainda mais parte daquilo, né? E isso faz com que a atuação delas torne uma situação que talvez fique clara também falar, né? A rotatividade. Quando a gente vê alta rotatividade em algumas empresas é porque a pessoa está procurando alguma coisa fora, alguma coisa que não se encaixa para ela. E quando você tem um nível desse, quando a gente está falando de alto desempenho, né? Mas isso fica muito claro, né? Porque a gente fala dessa forma, né? Porque acontece também essa situação de rotatividade. Então, você evita também com que as pessoas saiam da sua empresa. E aí, com isso, você evita também um aumento de custo. Porque todo mundo sabe que uma nova pessoa na empresa, o que acontece? Você tem um tempo para ela aprender, do tempo para ela aprender, aí ela vai conseguir desenvolver aquele papel que você deseja. E se ela permanecer quanto mais tempo na empresa, o que acontece? Você também diminui custo. Só que o inverso é verdadeiro. Mais rotatividade, mais custo. Né? Então, sim, são algumas das questões, né, que estão relacionadas à precificação, além dos outros pontos que a gente chama, né, de você realmente formar o preço do produto, né, que é de fato, não só com essa estrutura que eu dei o exemplo que a gente precisa das empresas terem, mas identificar de fato quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis de produção, né, e aí como que é a receita, né, adequada para que realmente o mercado absorva aquilo que a empresa está se propondo a vender, né? Então tem essas questões que isso também são envolvidas para a gente falar de precificação, né? A gente entra nesse contexto falando de precificação, de pessoas. Nesse caso, a terceirização ela fica onde, Maurício? Porque muita gente fala da formação da equipe, de terem pessoas ali realmente comprometidas com aquilo, com a empresa, né, de uma forma mais presencial e direta. No entanto, a gente entende a importância da terceirização, mas em que momento que isso contribui para as empresas? Olha, Fábio, assim, por experiência mesmo, né? Por experiência mesmo, eu vejo que a terceirização, ela é sim um fator vantajoso para as empresas, se bem colocado, né? Sem precedentes, se bem colocado.
E antigamente a gente falava de terceirização não da atividade fim, né? Então, a empresa que fabrica determinados produtos para venda ou presta um serviço, né, de publicidade, né, ou então de gestão empresarial, que é, ou seja, o core business dela, né? Então, essas atividades do core business não se terceirizam, né? E sim as atividades meio ou de apoio, que a gente fala, o financeiro, os recursos humanos, a contabilidade, né? Então, essas atividades você terceiriza. Porém, contudo, entretanto, até as questões de core business, que aí a gente fala de frações do core business, você consegue terceirizar. Explica pra gente core business. Né? O core business da empresa é quando, nesse exemplo, quando a gente tem uma empresa de publicidade, né? Então, o que ela oferece, né? O serviço de publicidade e propaganda para os seus clientes. Então, ela tem, né, internamente a estrutura, profissionais que desenvolvem aquele serviço, né, para oferecer para os seus clientes, certo? E lembrando que se você precisar de uma empresa de publicidade, a Bahia Comunicação está à disposição. E muito conceituada no mercado. Isso mesmo. Então, nesse aspecto, isso é o core business da empresa. Quando ela tem, né, uma atividade que ela se propõe a fazer, né, para o mercado, então esse que é o negócio principal, né? Então, o negócio principal dela, ela não terceiriza. Então, no exemplo desse de publicidade, a princípio, você, né, uma empresa de publicidade e propaganda não iria terceirizar, né, um serviço de, né, desenvolvimento de uma arte. Arte final. Arte final. Então, isso seria uma não terceirização do core business. Porém, né, aí quando a gente fala de fração do core business, pode ter alguma atividade nessa empresa onde vale a pena você não ter internamente essa estrutura. Por que, Maurício, não ter essa estrutura? Porque ela vai te custar caro e essa fração ela não vai te rentabilizar o tanto que deveria. Se você tiver com a estrutura adequada na empresa, ou seja, entendendo os seus processos, entendendo como você deve fazer, né, para entregar valor para o seu cliente, né? Então, com essas questões entendidas, você consegue terceirizar não só, como eu dei o exemplo de questões de gestão financeira, né, que a 2M Consultoria pode fazer por você. Né? Outras questões, quando a gente fala de gestão empresarial também, né, que nesse aspecto de condução de indicadores, metas, fazer com que dentro das empresas elas se organizem e criem um oxigênio, oxigenize nas empresas as atuações das pessoas por meio de, né, indicadores. Então, poxa, eu preciso alcançar aquela meta, né? Para alcançar aquela meta, eu preciso desdobrar, né, essa meta em ações, em iniciativas que a gente chama. Que essas ações e iniciativas elas fazem parte de atividades, né, das pessoas no decorrer da sua semana, no decorrer daquele mês. Para que a gente fala do esforço, ou seja, o esforço quer dizer o que eu preciso fazer para eu alcançar o que? Aquele resultado, né? Então, esse processo também, quando desdobrado dentro das empresas, ela cria uma dinâmica, faz com que as pessoas se sintam mais parte também e consigam alcançar o que? Os resultados que o empresário, que o empreendedor, que a empresa precisa, né? Então, essa atividade também é um exemplo que a gente fala de condução, de gestão, que é possível terceirizar, que a 2M pode fazer por você. Mas além dessas questões, tem essa fração que no core business pode acontecer de ser importante terceirizar. Então, de novo, para responder a sua pergunta, né, Fábio? O que terceirizar? Depende da estrutura e do modelo de gestão da empresa. O que for importante para ela ter internamente, como estrutura própria, é importante que ela tenha. Aquilo que pode não ser importante, porque não agrega tanto valor, e você tem no mercado disponível, você pode terceirizar. O que você tem que também fazer? Fechar bons acordos. Entender quem vão ser os seus fornecedores. Entender se eles também têm o match, né? Conseguem fazer realmente o encontro daqueles valores, daqueles objetivos que você, enquanto empresa, tem para atender os seus clientes. Então, você tendo também esse entendimento de quais seriam os seus fornecedores, você não tem só um fornecedor, você tem um parceiro do seu negócio. Sim. E você falando isso, me lembra duas situações. Geralmente, quando nós falamos do nosso trabalho relacionado a marketing,
Hoje em dia está tudo muito fácil você trabalhar o seu marketing na internet. Então você monta o seu perfil, as pessoas podem fazer isso. E tem muita gente que faz isso muito bem. Mas até que ponto você deve deixar a tua atividade principal para se dedicar a algo que é secundário ali? Claro que é muito importante, mas é secundário. Então, às vezes, a pessoa deixa de fazer algo importante, no caso de médicos, atender pacientes e tal, para fazer conteúdo, sabe? Quando tem alguém, uma agência, uma empresa auxiliando, isso fica muito mais fácil, muito mais rápido. Quando você faz sozinho, leva um tempo maior. Porém, tem pessoas que conseguem fazer isso de forma fácil e tem outras que não. Então, eu entendo que as terceirizadas, principalmente no caso do nosso ramo de marketing, elas vêm para facilitar e tirar mais um prato da tua bandeja. Porque você não tem necessidade de carregar tanto peso, sendo que você pode obter mais lucro, desempenhando aquilo que você é bom realmente em fazer e deixando uma atividade secundária aí para quem tem especialidade para fazer aquilo, né? E o engraçado é que, assim, o interessante, na verdade, é que hoje nós temos muitas ferramentas de inteligência artificial, de automatização, e a gente precisa entender até que ponto isso nos ajuda, né? Até que ponto isso contribui e até que ponto nós temos que estar no controle da situação. Um tempo atrás eu fiz um curso onde a pessoa que ministrava o curso ali, ela falava muito de terceirização. Eu falava, olha, a agência não precisa contratar ninguém, ela pode ir lá numa plataforma, acho que é Get Ninja, e aí você fecha um acordo, um pacote, tantas ads, assim, assado, escala dessa forma e ganha dessa forma. Eu estava olhando aquilo e falei, eu não acredito que eu investi meu dinheiro num curso desse, porque a pessoa provavelmente ela nunca teve agência. Porque a pessoa que você contratou ali, ela te entrega o material, você entrega para o cliente fala assim, eu quero que muda. Isso e aquilo. E aí você tem uma urgência para entregar, aquela pessoa não vai fazer aquilo de forma urgente, ou o cliente precisa de um outro material que você também não vai conseguir entregar rápido, e aí você fica na mão. Então, peço até para as pessoas tomarem cuidado aí com o que assistem, com o que compram, porque existe muita ilusão na internet. Nem todo mundo que se diz ser especialista naquilo que está falando são especialistas. Então, pessoal, tomem muito cuidado aí com as informações que vocês recebem na internet. E aí a gente sabe que a terceirização é importante em alguns momentos, igual esse que você passou, mas tem outros que é para o fim que aquilo não cabe. Vai ser realmente muito difícil. Exatamente, você, né? Por isso que é bom, como você bem falou, né? Falar com propriedade, né, Fábio? Porque nesse exemplo que você deu, e, né, assim, casa com o que eu com o que eu falei anteriormente, né? Precisa ser entendido, né? Qual que é o modelo de gestão da empresa e aquilo que cabe para ela, né? Porque senão você acaba fazendo toma determinadas decisões que no final das contas vai ser ruim para quem? Para o seu cliente. A prestação de serviço, né, que a gente, né, nós somos aí empresários, né, prestadores de serviço, sabemos como é. O cliente é muito exigente, né? O cliente ele tem que sentir segurança naquilo que você está entregando para ele, né? E ele tem dúvidas, porque faz parte do ser humano. Ele tem dúvidas, ele quer conversar, ele quer entender mais, né, sobre aquilo, e não pode ser tratado meramente como um produto de prateleira. No caso, a prestação de serviço, como você deu o exemplo aí, foi lá, assistiu, não, você vai, pega a demanda, é mais nesse sentido que você quis falar, né? Pega a demanda, terceiriza a demanda, entrega a demanda e acabou, não existe. No papel dá certo, né? Seria lindo se fosse assim, né? Que é o exemplo de empresas escaláveis, né? Ou seja, não, a pessoa me pediu, ela pode pedir uma quantidade infinita que eu consigo atender, porque é escalável, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, né? E como que eu posso, Maurício, a gente já falou de terceirização, vamos falar de qualidade agora da prestação de serviço, sabe? Melhorar a qualidade e a produtividade daquilo que é entregue. Claro que cada ramo ele tem uma especificidade, sim. Porém, de uma maneira geral, existem alguns comportamentos
que podem ser adotados aí para que sejam melhorados esses aspectos, né? E Sim. o que é possível ser feito para isso? Na prestação de serviço, você diz, né, Fábio? Então, na prestação de serviço, né, de novo, primeiro, cada tipo de serviço vai ter uma determinada, um determinado fluxo, né, uma determinada etapa. Se a gente for pegar um modelo padrão, né, o famoso diagnóstico, desenvolvimento e entrega, né? Mas você tem que ter, né, nas etapas que cada prestação de serviço exige, né, você tem que ter um bom diagnóstico, né? Acho que começa por aí. Acho que um bom diagnóstico, que eu quero dizer também, é você entender o que de fato o outro precisa, né? Como você bem falou do curso que você fez aí, né? Que você provavelmente foi com uma expectativa e te frustrou, Sim, né? sim. O que a gente precisa é de fato entender aquilo que o outro deseja. Então, hoje também essa eu acho que é uma questão super relevante de ser tratada, porque as pessoas, elas, como a velocidade está cada vez maior, né, então elas não querem perder tempo, né, e a perda de tempo em determinadas questões não é perda de tempo, é investimento. Então, se você não tomar o devido cuidado com aquilo que precisa e que principalmente com quem está na sua frente, né, aí sim, né, você está perdendo não só o seu tempo, como o tempo do outro, né? Então, invista corretamente em entender aquilo que o outro precisa e consiga fazer com que aquilo que você pode ofertar de fato seja atendido, né? Eu acho que já faz uma grande diferença. Mas em se tratando de processo de prestação de serviço, né, algumas etapas, como você falou, né, acho que elas devem ser claras. Então, quando a gente usa esse conceito de, primeiro, entender de fato qual que é o seu modelo de gestão, o seu modelo de atuação, né? Então, é como se fosse um processo fabril, né? Vamos tentar pegar o processo fabril que fica mais claro, a famosa esteirinha, né? Então eu chego lá com a farinha, coloco a farinha, aí tem uma pessoa que precisa junto, né, fazer lá a massa, deixar descansar, depois põe no forno e sai o famoso pãozinho, né? Mas o que né, nesse exemplo se cria? Você precisa ter claro quais são os produtos que você precisa, quais são os insumos que você precisa para você prestar o serviço, né? E aí quando você vai desenvolvê-lo, quais são as etapas, né, que você precisa colocar no trilho, né, e seja ela de forma sequencial ou paralela, que aí está também uma grande jogada, para que você consiga ganhar eficiência no seu desenvolvimento de serviço, né? Por sua vez, qual que é a etapa que valida que aquele serviço está de acordo com aquela expectativa que você criou no começo, para daí você conseguir fazer a entrega. Porque quando você entrega, pelo menos nesse conceito que eu falei, você já ganha 90%, deixa só 10% para você perguntar para o seu cliente. E agora? É isso que de fato, né, a gente conversou no começo? Então, o que você esperava, eu consegui te entregar? Uhum. Interessante isso. Você vê muito conflito de comunicação entre o cliente e o prestador de serviço, sabe, nesse meio todo que você está inserido aí? Eu acho que, assim, eu tenho as minhas experiências, né? E como todos nós temos as nossas, né? De forma, assim, enquanto até pessoas físicas, nós mesmos, a gente contrata muito serviço, né? Nós contratamos serviço para nossas casas, né? Para algo pessoal, né? De fato. E aí, mesmo que seja uma viagem, né? Quem não, a famosa viagem é um exemplo clássico, né? Quem não já buscou, né, a famosa viagem dos sonhos e não foi dos sonhos, né? Foi um pesadelo. E o que aconteceu desde o começo? Não, você vai ter isso. Olha esse hotel maravilhoso. Veja aqui a foto, né? Não, você vai embarcar na primeira classe. Não, o horário do voo é isso aqui, poucas escalas, né? Quando você chegar, você vai ser bem atendido,
né? E você vai ser já direcionado para nossa recepção, para o hotel, e assim vai. Eu estou dando um exemplo, mas para as questões que são faladas, são criadas expectativas para o cliente e ele embarca naquele sonho. Então ele fala, poxa, ok, essa é a viagem que eu desejava. E outra, por um precinho, né? Que cabe no seu bolso. Que cabe no seu bolso. Então, essas questões acontecem muito conosco, né? Então, assim, estou falando de uma questão que é mais popular para todo mundo entender. O que você fez a pergunta com relação a esse aspecto de comunicação. Aí a questão que é primordial, né? A gente precisa entender de fato o que o outro deseja, né? Qual é a expectativa dele. Porque quando a gente fala de sonho, no exemplo dessa da viagem, né? Uma coisa é você falar de um nível de luxo, outra coisa é você falar de um nível de passeio, né? E sossego, descanso. Então, o que de fato o outro precisa, né? Porque diante do que o outro precisa e o que você possui para atendê-lo, você consegue encontrar a melhor oferta. E aí, de novo, essa melhor oferta entra no famoso custo-benefício. É bom para mim que estou te oferecendo, né? Que não vou estar perdendo, vou estar também ganhando. E para você que é consumidor, vai ser bom porque você vai ser atendido naquilo que você deseja, né? E pelo custo que também vai ser aceitável. Ou seja, a sua lembrança, que é o que é mais importante, a sua lembrança no longo prazo, qual que vai ser? Positiva, né? Ao contrário de depois você até fazer uma aquisição e depois chegar num prazo curto, ou então mais para frente, a escutar um colega, pô, fui para o mesmo lugar. Ou como a gente vê na propaganda, né? Hoje o cara tá no mesmo hotel, né? Para quem já viu essa propaganda, tá no mesmo hotel. Então pelo seu programa de desconto você tem 10%, né? Você ganhou 10%. Ó, que ótimo, né? Aí o cara fala lá o valor, aí o outro, aí fala assim, a sua diária foi por tanto, ou seja, metade do preço daquele que ganhou os 10% de desconto. Aí o cara fala, mas como isso, né? Então é o mesmo atendimento, é o mesmo lugar, só que um pagou o dobro do outro. Sim. Qual que é o seu nível de satisfação? Né? Então, essas questões têm que, acho que, estar entendidas para que gere valor. A expectativa que você gera para o teu cliente, né? É tudo aquilo que você promete realizar, né? E aquilo que o cliente também te entrega, porque existe a parte dele dentro do contexto. Tem responsabilidades, né? Responsabilidades. Exatamente. E é isso aí. Avaliar isso é bastante importante. Bastante importante, é isso aí. Como a gente está falando de prestação de serviço, tem esse inteirinho aí que é realmente relevante, né? Não fazemos milagre, prestadores de serviço não fazem milagres, né? Então eles fazem a parte que lhes cabe, né, diante de uma situação que também lhe é dada, né? Então, eu preciso disso. Se eu tiver, né, tudo que eu também preciso, vai ficar muito mais fácil de eu realmente conseguir fazer e assim te entregar aquilo que acordamos, né? Então, acho que a transparência, né, que é o que a gente volta às questões até iniciais que você tratou, né? Essas questões de transparência, verdade, eu acho que tem que estar muito em jogo, né? Tem que estar em cima da mesa. Bastante claras, né? Bastante claras. E essa questão de cada um fazer a sua parte, eu vejo até que é um complemento energético universal. Porque, assim, ninguém vai fazer tudo sozinho e aquilo vai dar certo. Esses dias nós estávamos entrevistando a Kênia Lacerda, que é terapeuta holística, e aí ela comentou em relação a algumas terapias, então não adianta você fazer um tratamento, o terapeuta te passar as orientações ali que você precisa adotar, seguir e não seguir. Você não vai melhorar só indo ao terapeuta. Você não vai melhorar só indo à academia para te malhar. Então não adianta só um lado fazer a parte, o outro lado tem que fazer também. E às vezes esse outro lado não é uma única pessoa, o cliente, é todo um processo em volta dele. Sim, sim. São várias pessoas que precisam estar fazendo suas atividades da maneira devida para que uma outra ponta também funcione. Então, isso tem que funcionar como uma engrenagem para a coisa conseguir fluir, né, Maurício? Não, então, isso aí tocou num ponto, né, verdadeiro, né, Fábio? Porque eu acho que você vive também desse seu lado aí algumas questões, né, que são... de pessoal, desabafo. Tá?
É o nosso desabafo. Nosso desabafo. Como eu comentei no começo, né, do empresário não ser o super-herói, de fato os prestadores de serviço também não são. Nós não somos, né, solucionadores, né, de problemas do mundo. Né? Então, tem que também isso daí tá muito claro. De fato, a gente consegue ajudar para aquilo que a gente se propõe, mas a contrapartida é importante, né? Então, na publicidade mesmo, poxa, não, contratei a Baetê, agora tudo está resolvido. Minhas vendas agora vão duplicar, triplicar, né? Sim. Né? Não vai ser dessa forma. Se o processo dele não tiver... Se o cliente ajudar oferecendo o bom produto que ele está falando, Sim. se ele tiver o bom atendimento que ele está se propondo para o cliente dele, né? Exatamente. Então, realmente são questões que a gente precisa colocar em pauta, porque tem que ter, né, a reciprocidade, né? Que é o que de novo que a gente fala de tanto responsabilidade, engajamento nos projetos, né, que estão envolvidos entre as partes, né? Mas aí a gente sabe também que entra os maus prestadores de serviço, né, Maurício? Tem muita gente aí que faz um trabalho muito a desejar e aí aquele teu ramo de atividade, ele de uma certa forma fica comprometido. Poxa, Então entra dentro daquilo que nós conversamos, da expectativa que gera para o cliente. Às vezes pode até ser uma questão de má compreensão na parte da comunicação, mas gerou uma expectativa, não atendeu. E aí quantas expectativas estão sendo geradas, né, que geraram frustrações com isso, e o cliente acaba ficando meio receoso com aquela atividade. Então eu imagino que você já deve ter passado por isso também, de oferecer o teu serviço, né, chegar lá falando sobre a Lorozeme, e o pessoal fala, já fiz, não deu certo. Então, ter experiências negativas por conta de um profissional que não levou aquilo que prometeu levar para o cliente. Né? Correto. E aí que é uma outra questão que a gente também tem que entrar no tema junto com aquele cliente que teve, né, a sua expectativa frustrada. Porque acontece de fato, né? E aí que nem a gente está comentando. Em todos os aspectos, né? Nós, enquanto consumidores também, pessoas físicas, já tivemos nossas frustrações. O que a gente fez com isso? Aprendeu, provavelmente. Provavelmente nós aprendemos. Poxa, agora eu não faço mais dessa forma que eu fiz, né? Ou seja, não contrato somente, né, na conversa, né? Agora eu só por indicação, né? Agora eu só pago no final do serviço porque eu não antecipo mais nada, né? Então, assim, vários aprendizados acontecem. Então, essa questão de mau atendimento que acontece em todos os ramos, né, Fábio? Acontece, né? Pessoas que se aventuram, né? Elas se aventuram na área que ela entende que vai dar certo. Que vai dar certo, mas é uma aventura para essa pessoa, né? Então, não é uma verdade. O que nós estamos falando aqui são de verdades, né? Então, nesse caso, esses aventureiros, eles realmente... conseguem deixar no mercado situações negativas. E quando aparecem para nós, é bom que a gente consiga esclarecer e entender também essas questões, né? Poxa, por que aconteceu? Mas o que você fez? Qual que foi a entrega? Como que foi? Aí, para conseguir mostrar que, é possível ser diferente, né? Com outro tipo de abordagem, ou então, na verdade, até realmente mostrando que a abordagem, né, daquele profissional onde a pessoa foi frustrada não foi a mais correta, né? E aí mostrando o que a gente fala, né, nesse caso, como a nossa conversa aqui é técnica, né, para a gente falar de forma técnica. Então, olha, o certo seria isso, isso e aquilo. Legal. Eu acredito que a gente tem que, pelo menos aqui nós fazemos isso, a gente procura conduzir de duas formas. Uma na questão técnica, profissional, e outra na questão energética. Então, aquilo que não é nosso não fica, e aquilo que é nosso fica. E isso dá muito certo, sabe? Então tem coisas que não alinharam, não se encontraram ou deram certo por um tempo e depois existem outros ciclos aí. Então, quanto a isso, pra gente fica tudo muito, muito claro, mas quanto mais transparente, né, e quanto mais aberto você estiver para levar o melhor das suas atividades para o seu cliente, mais fácil fica de ver outros clientes com a mesma energia para você conseguir fazer uma atividade que você entregue com satisfação também. Exato. Porque não adianta, às vezes, você fazer um trabalho e não ter satisfação
na entrega daquele trabalho ou satisfação com o cliente que você está. De fazer um material onde a tua equipe está sobrecarregada, fala, puxa, fulano de novo, sabe? Mais uma vez, Então, isso pesa muito. Então, aqui a gente procura manter tudo muito leve. Assim, o que pesa, a gente avalia, né, quem está pesado, se é o cliente ou a gente, né? Se nós vemos que não somos nós, a gente evita manter essa energia aqui. Mas, Maurício, vamos colocar que está tudo funcionando certinho. Nós temos ali os clientes, oferecemos serviços ou os produtos. Como que a gente faz para poder aumentar o nosso ticket? Então, a gente chegou num nível onde nós vimos que, não que saturou, mas não tem mais, aparenta não ter mais formas de ganho. E aí você fala, puxa, eu precisava ganhar mais, minha equipe já está trabalhando o que precisa. Como que eu consigo desempenhar ou desenvolver algo para eu conseguir ter uma rentabilidade maior do que aquela que eu estou tendo no momento? Pergunta fantástica, Fábio. Fantástica. De $1 milhão, né? Pessoal, olha isso aí, Só que é uma verdade absoluta, né? Nós da 2M, nós fazemos também, pessoal, projetos de viabilidade econômico-financeira para empresas, né? Desde expansão, né? Ou até mesmo aquele empreendedor que quer iniciar uma nova atividade e precisa entender melhor do seu mercado, se ele dá, né, resultado de fato, aquele empreendimento, né? Então, ele tem uma viabilidade econômica e técnica, né? Então, a gente faz esse projeto. E, nesse sentido, quando a gente fala de vendas, né? Tem muitas das questões que as empresas acabam negligenciando. E é uma negligência por desconhecimento, né? A gente fala desde estrutura de curva ABC, né? Ou seja, quem são meus clientes A, B e C, ou seja, quem mais me consome, né, de fato, e a gente pode falar de faturamento, né? Então, para isso, você está dando a atenção devida para aquele que realmente ele tem uma parcela significativa para a sua receita, né? Segundo ponto, você tem, né, a famosa estrutura, né, dos seus produtos para você conseguir, né, entender quais são os seus produtos estrela, quais são os seus produtos abacaxi, ou seja, quais são sua vaca leiteira. Poxa, esse aqui não tem tanto retorno, mas é um produto meu que paga as contas, né? Esse aqui já é um produto premium, onde eu consigo de fato vender ele, né, numa margem de né, contribuição que a gente chama, ou seja, o resultado entre a receita e a despesa do produto, né, em si, então a margem de contribuição muito boa, né? Só que aí ele não tem tanta saída. Será que você está trabalhando ele corretamente, né? E tem aqueles produtos abacaxi, né, que é o que eu dei o exemplo do início lá, que não é a boca de jacaré, né? Onde você, quanto mais vende, mais te dá prejuízo e você está dando um devido esforço para ele. Então tem essas questões que precisam ser entendidas, né? Como também as outras questões de oportunidade que a empresa acaba deixando por não estar também estudando o seu mercado de atuação. E o seu mercado de atuação, ele é dinâmico, ele traz sempre novas questões. E aí a grande, né, pergunta, você está olhando para isso? Se você não estiver olhando, você está perdendo uma fatia do mercado ou você está deixando de oferecer para aquele seu cliente algo que você poderia estar aumentando o seu ticket médio, né? Então, são questões como essas que as empresas negligenciam. Se elas também não estiverem dentro da própria estrutura da empresa, né, esses seus processos de vendas bem estruturados, formalizados, para que aconteçam o funil de venda corretamente. Então, uma coisa é você gerar o lead, que você conhece bem. Outra coisa é você, né, atrair aqueles que, agora eu sei quem pode me atender. Para daí você conseguir fechar os contratos e aí você, né, tê-los como cliente. E aí sim criar também depois disso o quê? Relacionamento. Que não é pós-venda. Pós-venda é uma das etapas, né? É uma das etapas do funil, do seu processo de vendas, é o pós-venda. Mas você criar relacionamento com o seu cliente
faz com que o seu cliente não só perceba em você um parceiro, né? E aí você, com isso, consegue também, né, entender as necessidades que ele possui e que você fala, poxa, eu posso te atender. E o que vai resultar? No aumento do ticket médio. Então, aqui foram algumas questões importantes, porque as empresas elas negligenciam mesmo, sabe, Fábio? E por falta de conhecimento. É interessante. E muitas vezes também deixam de fazer por conta de olharem para uma dor que eles não querem olhar. Às vezes sabe que está ali, falam, não vou deixar, não quero mexer nisso, fica ali. Mas sabe que se mexer naquilo, talvez seja uma ferida, né? Porém, resolve muita coisa aí que precisa. E a gente está nesse mundo para quê? Para superar desafio. A gente está aqui para resolver problema, Fábio. Entendeu? A gente não está, né, nós não viemos nesse mundo a passeio. É verdade. Né? O passeio ele faz parte, né? Apesar de muita gente ter esse A gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o público que está assistindo a gente. Legal. Bom, primeiro agradeço aí novamente a você aí, Fábio, a Baitê, né, pela oportunidade, né? Também saudar aí a empresa, porque realmente ela tem, né, a sua atuação positiva no mercado, né? Então a gente também tem os nossas relações de trabalho aí de forma bem positivas, né, Fábio? Então saudar aí a Baitê e a você aí por estar na frente da empresa. E para o nosso público, né, deixar o recado assim, quando a gente fala de empreender, gente, é muito bom, porque o empreendedor, ele tem, né, na sua essência, essa vontade de vencer, né? Essa vontade de fazer com que aquilo que ele entende que consegue fornecer para as outras pessoas, né, que estão aqui, né, convivendo com a gente, é algo que vai ser bom para elas, né, a partir de uma competência que a pessoa possui. Então, ser empreendedor, eu acho que é uma vida não só de desafio, mas de muitos benefícios. Então, vale muito a pena empreender. Porém, a gente tem os desafios do empreendedorismo, que é fazer com que o nosso negócio seja saudável, o nosso negócio gere renda, gere receita para nós, né, enquanto empreendedores por conta do risco, para a gente ter uma vida saudável também para as nossas famílias, mas que a gente deixe também para a sociedade um legado, né? Algo que é bom nós fazermos também para a sociedade, porque tudo que a gente faz não é só vender, prestar serviço e obter lucro, mas a gente deixa as outras pessoas felizes com os nossos produtos, com os nossos serviços, né? E o mais legal é que elas nos pagam por isso, né? Então, eu acho que a mensagem que eu acho que fica, né, de forma positiva mesmo, ser empreendedor é muito bom. A gente tem que fazer com competência e buscar, né, para aquilo que a gente não é bom, parceiros, né, que a gente consiga ter do nosso lado pessoas boas que nos ajudem a melhorar aquilo que a gente faz, né? Acho que é isso, Fábio. Legal, Maurício. Bom, queria agradecer a sua presença aqui, agradecer as suas ponderações, o elogio. Fico muito feliz de trazer, né, uma pessoa com seu conhecimento aqui para passar tantas dicas e informações importantes para o nosso público. E agradecer também a sua presença em mais esse episódio do nosso ABAICast. O Maurício agora ele vai ser o colunista do nosso site Informe Popular. Então acessem lá informepopular.com.br, que essa semana vocês já terão um artigo aí do nosso amigo e consultor Maurício Melo, dando dicas aí de gestão financeira. Muito obrigado e até o próximo episódio. Fechou, meu mano?